da intoxicação clínica, tá? Ou fases clínicas da intoxicação. Então, ela vem depois do agente intoxicante. Então, a gente já viu que é o contato com o agente intoxicante que leva a essas fases, que são a forma de tratamento, ou que vão guiar, pelo menos, a forma de tratamento. Então, a primeira coisa são os efeitos do agente, porque a pessoa pode entrar em contato e ser assintomática, não ter nenhum efeito aparente a princípio. E depois do tempo, isso pode vir a aparecer. Pode ser uma característica do próprio agente toxicológico que não causa intoxicação aguda, mas depois de um certo tempo ele vai causando alguns problemas, ou pode ser a mesma resistência do indivíduo, tá? Então, a intoxicação clínica, ela só é considerada quando aparecem sinais e sintomas, tá? Lembra que sinal é alguma coisa que você afere. O que é um sinal? Temperatura, pressão, volume urinário, cor da urina, presença de precipitado, são coisas que você pode aferir, né? Isso são sinais. Sintomas são algo que você sente, mas não necessariamente você consegue aferir. Ou se consegue, fica numa escala meio parcial, tipo dor. Ah, eu consigo aferir dor? A gente tem uma escala de dor que o indivíduo pode dizer quanto está doendo, mas é característica dele. Então, a intoxicação clínica considera sinais e sintomas. Óbvio que os sintomas aparecem às vezes antes do que os sinais. No diagnóstico da intoxicação, a gente precisa lembrar: vários toxicantes podem afetar o mesmo órgão, por exemplo, o fígado. Então, eu posso ter intoxicação por defensivo agrícola, intoxicação por medicamento, intoxicação por um alimento e o órgão ser o fígado. Então, um sinal, por exemplo, alteração de transaminase, alteração das enzimas hepáticas, não me diz exatamente qual é o agente que me intoxicou. Só me diz que o órgão-alvo foi o fígado, mas várias substâncias podem ter o mesmo órgão-alvo. Um único agente com vários órgãos, aí são os agentes mais tóxicos. Então, eles podem causar neuropatia, degeneração hepática, problema renal e um órgão só. Isso a gente tem muito com peçonha, né? Com veneno de serpente, que normalmente ataca vários órgãos dentro da mesma mordida e não órgãos específicos, tá? E quando você inala e sai, não é só do pulmão, vai para o coração, fígado, baço, enfim. Bem, então eu posso ter vários agentes intoxicantes causando lesão no mesmo órgão, normalmente fígado, e um agente tóxico causando lesões em vários órgãos. Efeito imediato, crônico e retardado, tá? Então, o efeito imediato ou agudo são aqueles que aparecem em 24 horas, tá? Que são os efeitos previstos pela DL50. Então, são os efeitos que vão ocorrer dentro do período de 24 horas. Eles são graves e algumas vezes letais, bem? Então, os agudos, né, os de forma imediata, eles são os mais letais, porque eles acontecem num período de curto tempo e podem levar a óbito, às vezes nem pelo efeito em si, mas pelo tempo que você tem para socorrer a pessoa, tá? Então, às vezes não dá tempo de chegar em algum local. Efeitos crônicos são sinais clínicos que podem advir de dois mecanismos: o acúmulo do agente tóxico no organismo, e isso acontece quando tem afinidade por tecido adiposo, normalmente. Então, drogas muito lipossolúveis tendem a ficar armazenadas no tecido adiposo e demora um tempo até isso ser eliminado. E às vezes esse acúmulo vai acontecendo a longo prazo. A pessoa vai ganhando peso, ganha peso e consegue acumular mais droga, tá? Somatória de efeitos, então, quando o dano é causado é irreversível, portanto, vai sendo aumentado a cada exposição, que era o caso dos solventes das tintas. Então, a somatória dos efeitos era irreversível. Se fosse uma lesão irreversível, a gente até trataria,
mas várias lesões que vão se acumulando. Os efeitos que são chamados de retardados só ocorrem após um período de latência, tá? Mesmo quando já não existe mais a exposição. Aqui a gente usa os carcinogênicos que causam mutação, ou os mutagênicos, que lá no final, dependendo da característica, tempo de exposição, quem é o indivíduo, vão causar câncer. Então, dá uma latência de 20 e 30 anos. Efeito local. Então, dentro do agudo crônico retardado, pode acontecer o efeito local. Efeito local refere-se àquele que ocorre onde acontece o primeiro contato entre agente tóxico e o organismo. Então, você passou alguma coisa na pele e ele causou uma lesão. Isso é um efeito local. Eu aspirei, queimou meu nariz ou a faringe, isso é efeito local. Efeito sistêmico, ele é produzido em local distante do sítio de penetração do agente toxicante e ele exige absorção, distribuição da substância para atingir o local de ação. Efeito reversível ou irreversível. E aqui é meio óbvio, né? Efeito reversível é quando eu tenho a célula, o receptor para a célula, e a droga entra em contato com esse receptor, mas ela solta. Como efeito irreversível, nas células a gente tem a necrose. Reações idiosincráticas são respostas anormais. Reações de hipersensibilidade, que são as reações alérgicas, tá? Aqui, as que são previsíveis. Alergia química. Esse tipo de ação tóxica só é desenvolvida após a absorção do xenobiótico, tá? Então, ele tem que ter um apteno. O que é um apteno? Apteno é uma região de uma molécula que eu consigo desenvolver anticorpos contra ela. Então, eu tenho duas palavras da imunologia: epítopo e apteno. Qual é a diferença? Normalmente a gente chama isso de xenobióticos. São substâncias ou moléculas que vêm de fora do nosso organismo. Esse xenobiótico, esses aptenos, alguma proteína imunogênica que você tenha, que a gente chama de carreador, gera uma resposta imunológica. Então, é o caso do epítopo, que é a parte do vírus, mais o apteno, que é o mercúrio, que teoricamente você seria inerte, os dois juntos geram uma resposta imunológica. O carreador, que é a proteína ou a parte do vírus, gera um anticorpo específico. O apteno sozinho, teoricamente, não gera resposta. Se você tiver o epítopo mais o apteno, aí você tem resposta, bem? Qual é o problema disso? Qual é o problema de você gerar uma resposta a aptenos? Entende que o apteno, ele pode se ligar a vários tipos de proteína, a vários tipos de antígeno, bem? E é isso que eu falei, que vai amplificando a sua resposta imunológica, vai amplificando o problema. O que acontece é que o seu anticorpo, ele é gerado, então, quando você toma uma vacina, ele é gerado para o apteno e para o epítopo. E isso é que a gente chama de reação cruzada. Se em outro momento você entrar em contato com o apteno, que teoricamente sozinho era inerte, você vai ter resposta imunológica também. Então, aptenos não devem ser substâncias que você entre em contato sempre, né? O antígeno está aqui, o anticorpo está aqui. E se esse anticorpo se ligar a esses, ele dá a resposta cruzada que a gente chama. Fotoalergia, né, é quando o xenobiótico é a luz solar, bem, incide, e todas as moléculas que ela incide começam a funcionar como aptenos. Normalmente a fotoalergia é por exposições repetidas. Fotossensibilização, né, esse xenobiótico em contato com a luz, então significa que eu só tenho o problema quando entro em contato com a luz. Tá? Esses são o tipo que eu posso ter: idiosincrática, né, hipersensibilidade. Eu tenho efeitos morfológicos, funcionais e bioquímicos. Então, uma exposição, ela pode levar a um efeito morfológico, mudanças no micro e macroscopia morfológica do tecido afetado.
Então, queimadura é um efeito morfológico, né? Eu vejo uma mudança do tecido. Necrose é um efeito morfológico, necrosa o fígado. Neoplasia é um efeito morfológico, aumenta o tamanho do órgão, tá? Os efeitos funcionais podem ou não estar associados a efeitos morfológicos. São mudanças do órgão-alvo. Pode ser perda de receptor, pode ser a parada da produção de um hormônio, que pode ser reversível, é, o funcionamento não está muito bem, são as hepatites. Os efeitos bioquímicos são as modificações não aparentes, que são de vias metabólicas. Então, uma enzima, pode ser um segundo mensageiro de receptor, pode ser uma via glicolítica. Então, normalmente mexe em enzimas de vias metabólicas. São os efeitos somáticos, tá? Efeito somático é aquele que afeta as células somáticas, células que são constitutivas. Então, respiração, circulação, né, hemoglobina, hemácia, controle da temperatura e digestão. Isso são efeitos somáticos, né? São os efeitos que vão recair sobre células somáticas, células que vieram, que já estão estáveis, enfim. Efeitos germinativos ou germinais são aqueles perturbação nas funções reprodutivas. As fases da intoxicação, então como que a gente classifica isso, tá? A fase é de exposição, então a primeira fase de uma intoxicação é a exposição, que depende da via, da dose, do tempo, da frequência, é como o indivíduo se expõe. Então, eu posso pegar um indivíduo que ainda está na fase de exposição, bem? E para isso tem que ter uma disponibilidade do agente no meio que eu estou falando. Se eu tirar esse indivíduo na fase de exposição, pode ser que eu não tenha as demais fases, que é a fase cinética, que é a absorção, distribuição, biotransformação e excreção, que a gente chama de biodisponibilidade do agente tóxico. E nessa fase, embora não tenha os sintomas clássicos da intoxicação, eu posso afetar esôfago, estômago, né, porque está passando por ali se for de via oral, posso afetar a pele, que é o local de absorção, posso afetar o fígado e as proteínas plasmáticas por causa da distribuição. Na biotransformação, posso afetar fígado e rim, que modificam a molécula, e ainda na fase de excreção, pode ser por glândula mamária, suor, rim, né, intestino grosso, que são por onde ele vai eliminar. Então, na toxicocinética, eu posso não ter a característica aguda, crônica, retardada do negócio, mas eu posso ter alterações pelo simples fato do agente ter passado por aquela região, né? A fase toxicodinâmica é a ação tóxica que a gente viu hoje. Então, é o tipo de ação, como ele vai fazer efeito e qual órgão ele vai prejudicar, tá? É a interação com o sítio de ação. E a fase clínica são os sinais e sintomas do efeito nocivo. Então, hoje a gente já viu isso, e hoje a gente viu o efeito nocivo, a fase clínica daquela droga.